Estamos de volta ao seu encontro, ao seu contacto, para lhe apresentar mais 10 minutos sobre este tema de Pedro, no Bíblia Fala de hoje. Nós queremos abrir a Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 18. Se tem a sua Bíblia por perto e se quiser acompanhar a leitura que iremos fazer, ela está em 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 18, que diz: "E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quiser, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito." Pedro, nas palavras que nós encontramos aqui de Pedro, do apóstolo Pedro, qual é a ligação entre os sofrimentos de Cristo e os sofrimentos que os cristãos podem ter no seu dia-a-dia, sobretudo enfrentarem na sua vida corrente? Sim, eu penso que o apóstolo de facto faz aqui essa relação e ela é muito importante. Eu até diria que a relação entre o que Cristo teve que viver, especialmente nesta parte de uma vida de sofrimento, e o sofrimento que pode estar inerente à nossa experiência cristã, que é o tema desta semana, da nossa reflexão, a partir destes textos de Pedro, eu penso que é uma relação muito direta e muito inspiradora para nós. Ou seja, o Senhor da nossa vida, aquele a quem nós seguimos, se Ele teve que enfrentar oposição, sofrimento, injustiça, sendo Ele alguém perfeito, quanto mais nós, que de facto por vezes até somos incoerentes e não somos capazes de viver plenamente a nossa vida cristã, quanto mais nós não poderemos ter que o enfrentar. Acho que há aqui 2 ou 3 pontos que merecem ser realçados. Em primeiro lugar, quando olhamos para Jesus e percebemos qual a origem, essencialmente, de quase todos os sofrimentos e provações que Ele teve que enfrentar, nós percebemos que a santidade e a pureza, a retidão, portanto, a justiça perfeita da vida de Cristo foram o quê? Foram uma censura constante àqueles que o odiavam. Portanto, aqueles que estavam firmados na mentira, aqueles que eram mestres da religião, mas que eram falsos mestres, que se aproveitavam da sinceridade e até das fragilidades do povo, esses, diante das palavras justas de Cristo, lá está, da sua pureza, é evidente que esses sentiam-se censurados. E, portanto, isto dá para compreender que Jesus é talvez o exemplo máximo de alguém que sofre consequências por fazer o que é certo. E nós percebemos que é essencialmente isto que o apóstolo Pedro está a tentar chamar os crentes a fazer. Se vocês têm que sofrer por alguma coisa, que seja por fazer o que é reto, o que está certo, o que é o bem. Porque se alguém sofre por fazer o mal, é quase que poderíamos dizer, bom, esse aí está a sofrer por justiça. Claro. Pedro até diz: se padeceres por amor da justiça, sois bem-aventurados, ou seja, sois felizes. Sois felizes, quer dizer, isso é uma bem-aventurança no sentido de dizer que é uma coisa que produzirá um bem. Isto, o ser bem-aventurado não quer dizer que nós vamos ficar satisfeitos por sofrer. A questão é que seremos abençoados por ter que o passar. Porque Cristo também foi abençoado. De que maneira? Basta dizer que Ele se tornou o Salvador da humanidade nos seus sofrimentos. Quer dizer que há uma bênção. Neste caso, a bênção é mais para nós. Claro. Mas isso é porque Cristo é o ser altruísta por excelência. Mas é evidente que Jesus também se sente prazer. Aliás, como diz o texto de Isaías 53, não é esse texto profético e messiânico, que diz que quando ele vir o resultado do seu trabalho, ficará satisfeito. Claro. Porquê? Porque ele verá que atingiu, no fundo, esse grande objetivo de salvação ao qual se propôs. No entanto, os sofrimentos pelos quais ele teve que passar nesta terra, eles foram precisamente por fazer aquilo que estava bem. Portanto, a partir do exemplo de Cristo, qual é a aplicação que nós fazemos a nós? É que se temos de sofrer, se temos de, enquanto cristãos, enfrentar oposição, dificuldades, que seja por estarmos do lado do que é certo.
poderíamos dizer assim, que seja pelo apego à verdade ou pela prática do bem. Que o sofrimento que nós tenhamos a passar não seja, ao contrário, pela prática do mal. Por exemplo, isso poderia acontecer se alguém que sabe que somos cristãos, que sabe que temos certos princípios e que depois nos vê ser incoerentes com esses princípios, bem, isso aí nós poderíamos ter o sofrimento ou a luta de ter essas pessoas a acusarem-nos. Quer dizer, afinal, vocês para uma coisa, enfim, querem Deus e falam do bem, mas depois para outras não. Então nós teríamos que poder sofrer consequências e perseguição, quanto mais não fosse através dessas palavras, mas essa seria uma perseguição justa. Claro. Mas se alguém tiver que nos dizer palavras desse tipo, que as diga porque nós fizemos o bem, porque nos apegamos à verdade. E vamos ser claros, quando alguém se apega firmemente à verdade, pois quando se confrontar com a mentira, vai haver um choque. É evidente. Então há aqui como que um apelo constante a sermos até imitadores de Cristo neste aspecto. Até porque Pedro também nos tranquiliza aqui, de alguma forma, quando ele diz: quem é aquele que vos fará mal se vocês forem zelosos do bem, não é? Aparentemente há também essa bênção de sermos protegidos por Deus perante o mal, se porventura praticarmos o bem e quisermos continuar nessa luta. Se perseverarmos no bem, claro, seguramente seremos abençoados. Não apenas porque Deus está do nosso lado e nos abençoará, mas muitas vezes a maneira como a bênção de Deus vem àqueles que são retos e praticam o bem é que as mesmas pessoas acabam à nossa volta, portanto eu digo, mesmo as pessoas que não sejam crentes, por vezes aquelas que até podem ser os iniciadores ou instigadores de alguma luta que tenhamos como cristãos, muitas vezes na coerência, na persistência, na prática do bem, essas pessoas são as mesmas que virão a reconhecer. Permite-me usar aqui um exemplo concreto. Na minha vida como pastor, eu conheci alguns exemplos, mas dois em especial, semelhantes aliás, que sempre me marcaram muito. Eu tive conhecimento deles ainda muito cedo, era muito jovem como pastor. Foram duas irmãs que conheci já numa idade avançada da sua vida. Uma já não é viva, a outra ainda é, embora, enfim, já com demência e sem já consciente da realidade. Estas duas irmãs contaram-me a mim pessoalmente a luta que viveram para ser cristãs, ao se terem tornado adventistas do sétimo dia. Num tempo, estamos a falar de histórias que aconteceram há mais de 50 anos, num tempo em que isso era uma decisão radical e contrária a tudo o que era norma. A história destas duas irmãs, que nunca se conheceram, mas que era semelhante nisto. Os seus maridos fizeram-lhes perseguição terrível. Portanto, não admitiam que elas estivessem neste caminho de uma nova fé, que se agarrassem à palavra de Deus e, portanto, começaram a maltratá-las, a ameaçá-las. E, de facto, quer noutra história, estes maridos foram muito violentos fisicamente. Uma destas irmãs contou-me que um dia elas frequentavam uma espécie de um pequeno grupo que havia junto à casa dela e que o marido sempre a proibia e ameaçava, mas ela, sempre que o marido não estava, ao sábado de manhã ela saía e ia assistir àquelas reuniões que ali estavam a ser iniciadas, onde a palavra de Deus era pregada e aquela palavra estava a alimentar a sua fé. Um dia o marido já a tinha ameaçado para não o fazer e a certa altura ela estava lá dentro desse grupo e vem uma vizinha, assim sorrateiramente, e vem ao ouvido e diz-lhe: você tem que voltar para casa porque o seu marido chegou e isto vai ser uma tragédia, ele vem muito nervoso. Claro, ela ficou assustada, como é lógico, e saiu mesmo. E eu vou reforçar para quem nos ouve que esta história foi-me contada pessoalmente por esta irmã. E ela diz que saiu, claro, meio aflita, disse: pô, isto não vai correr bem. Ela entra dentro de casa e o marido estava meio escondido quase ali, traiçoeiramente, e quando ela entra em casa ele bate-lhe na cara violentamente e ela começou a sangrar, quer dizer, partiu-lhe o nariz, foi ali uma coisa muito feia. Claro, ela caiu, ficou ali atónita, não é? O marido também ficou muito exaltado. Então ela contava-me, ela dizia-me: olha, eu fui para um tanque que tinha lá lavar o nariz e ver se me conseguia cuidar, sangrava muito, e ela dizia-me assim: olha, enquanto eu estava ali a lavar o nariz, a única coisa que eu pensava era, e eu orava e dizia: Senhor, ajuda para que eu ainda possa voltar a ouvir o resto da mensagem. E o que é certo é que aconteceu isto. Claro, com aquele alvoroço, talvez o marido tenha ficado um bocado nervoso também de ver aquela situação, e ele foi embora.
Esta querida irmã limpou-se, lá tratou da ferida, parou de sangrar. E o que é que ela fez quando viu que o marido não estava? Regressou. E ainda conseguiu ouvir alguma coisa do resto da mensagem. Este apego à verdade, como eu dizia há pouco, teve consequências terríveis para esta irmã. Mas ela foi perseverante a fazer o que era certo, o que era o bem, mesmo no meio de um sofrimento atroz. A história dela termina da seguinte maneira. O marido dela tornou-se um cristão adventista do sétimo dia. Anos mais tarde. O que quer dizer o quê? Como dizíamos há pouco, aquela pessoa, e tu lias aí, a pessoa que persevera a fazer o bem, aquele que faz o mal vai acabar por ver. E eu acredito que na maioria das vezes será exatamente isso que acontece, porque é a promessa de Deus e porque aqueles que veem coerência, perseverança, bondade na pessoa que está com Deus, vão acabar por render-se. O que não quer dizer que, em muitas ocasiões, o diabo não continua a criar situações. Mas Deus é maravilhoso e os sofrimentos ao seu lado podem ser para nós como que a oportunidade que temos de passar um pouco por aquilo que Cristo teve que passar. E até isso nos pode inspirar, não a meter-nos no sofrimento, mas pelo menos a sermos fortes quando tivermos que o enfrentar. Claro. Paulo termina, ou neste caso Pedro, e vamos terminar com Pedro e não com Paulo, dizendo aqui no versículo 14, e com estas palavras também quero terminar: não temas, não tenhas medo deles. Não tenha medo de seguir Jesus, não tenha medo de ser firme na sua fé, não tenha medo de dar a mão a Jesus e continuar a caminhar ao lado dele, mesmo se para isso é necessário padecer fazendo o bem, porque se essa for a vontade de Deus, como diz o versículo 17, é muito melhor do que fazer o mal. Ficam aqui estas palavras de exortação, palavras de aconselhamento feitas pelo próprio Pedro, e nós queremos terminar este momento dizendo-lhe que vamos voltar amanhã, neste mesmo horário, nesta mesma estação de rádio e neste mesmo programa com a Bíblia Fala. Até lá, tenham um ótimo dia.